Foi por meio de uma notícia jornalística que ficamos sabendo do início da pandemia do novo coronavírus. E nesta tarefa de manter todos informados, os jornalistas cumprem um papel fundamental. Mas a busca pela notícia os coloca diante de um dilema: informar e não se contaminar. Os principais desafios para mim, durante a pandemia, no início da pandemia, foi ter que lidar com as minhas emoções. Somos profissionais, sabemos que nós temos o senso de responsabilidade, é o nosso dever levar a informação, mas ao mesmo tempo que estávamos ali cumprindo o nosso dever enquanto profissionais de comunicação, nós somos humanos. E eu tinha medo, lógico, de me contaminar, de trazer o vírus aqui para minha casa, de contaminar pessoas que eu amo. E mesmo assim, a gente conseguiu trabalhar bem no início da pandemia, até que todas as medidas, os protocolos de segurança fossem tomados e a gente conseguisse se adaptar a esse novo momento. Diante da pandemia, estar bem informado pode significar sobrevivência. Quem não lembra das reportagens de como usar de maneira correta as máscaras, de higienizar as mãos, mas na contramão do bom jornalismo, diariamente uma enxurrada de notícias falsas são produzidas. Este jornalista fala sobre os desafios no enfrentamento às famosas fake news. Ele é fundamental também para ajudar a superar esse momento. Ajudar a superar como? Ajudar na informação correta. Dizer onde tem vacina, o que é que pode ser feito para evitar a pandemia. Na verdade, não evitar a pandemia, que a pandemia ela é global, mas evitar a doença. E fontes, principalmente as oficiais, também são necessárias para evitar o combate à fake news. Outra realidade vivida pelos jornalistas é que o vírus alterou a rotina das redações. As reuniões de pauta agora são assim, com pouquíssimas pessoas na redação, mas a tecnologia se encarrega de colocar todos juntos. A gente sempre tinha uma participação muito grande presencial dos produtores para discutir as matérias que seriam trabalhadas naquele dia, com esse agravamento da pandemia, né, com essa fase mais aguda, a gente precisou mudar um pouco isso, né? As reuniões permanecem sendo diárias, no entanto, a gente precisou ter um distanciamento. E para isso a gente acabou utilizando do recurso mais remoto, né, para que essas reuniões pudessem ser feitas de forma remota, garantindo aquilo que são as medidas sanitárias mais básicas de distanciamento social, mas continuando desenvolvendo o trabalho. Dados de uma organização não governamental suíça apontam que cerca de 1.000 jornalistas já morreram em decorrência da Covid-19. Agora adivinhe um dos países onde isso mais acontece. Se você pensou em Brasil, acertou. Por isso, agora mais do que nunca, além de estar preocupado com a notícia, o jornalista deve estar sempre atento ao uso da máscara. Claro, usar um álcool em gel, porque nem em todo lugar existe água e sabão disponível para lavar as mãos, e também manter o distanciamento dos entrevistados. E nestes tempos tão difíceis, com o número de mortes assustador, às vezes o jornalista tem que noticiar a morte de um colega de trabalho. E a gente lamenta que no meio de tudo isso a gente precise noticiar de forma clara, objetiva e tentando deixar a emoção de lado, mortes de pessoas próximas, de amigos e colegas de trabalho. Isso é muito difícil. É difícil a gente separar só a notícia fria do que dizer que um colega de trabalho perdeu a guerra contra a Covid-19. De fato, mexe muito com todos nós. E encerramos esta matéria lembrando de alguns profissionais da comunicação que perderam a vida para a Covid-19. Roberto Fernandes, Batista Matos, Juarez Souza, Rosenira Alves, Alfredo Menezes, Ronald Damasceno, Maicon Rangel e Sidney Carvalho.